Chamei você, Rê. Vê se agora entra. Entrei! Eita, ei, aleluia! Oh, Ai, meu vamos Deus! comemorar! Fala sério! Olha, Nossa, já estava não, preocupada. não dá para falar de ansiedade assim, é demais. Ah, Oh, vou ter que fazer um olha, suspense aqui. se for, olha, vou te dizer, viu? Se é para falar sobre ansiedade, agora tá certinho, Então porque vamos lá, olha, respira. tu me deixou ansioso. Como que volta ao normal? Vai lá, já Nossa, me ensina. Respira isso? isso, vamos respirar todo mundo, sem ansiedade. Vamos começar essa live. Coisa linda, meu. Ah, Que demais. sem Perfeito. emoção não tem graça, né? Não, perfeito. Perfeito. O pessoal já chamando você de tímida, que não quer aparecer, que é muito linda. Olha, eu só Olha anotando só, aqui. Tá me ouvindo bem? tô Você tá ouvindo me ouvindo bem. bem? Que Tô ótimo. sim. Então, Ó, Regiane, tem é uma paciente alegria. meu aí. Tem bastante gente aí, legal. E assim, deixa eu só Legal. deixar aberto aqui uma situação. Meu, que prazer, que alegria ter você aqui nessa live conosco, viu? Ah, Confesso que prazer é meu. eu não sei se é ansiedade, mas deu um friozinho na barriga, essa começa a ficar tenso. Que bom. É assim, pessoal, essa é uma live, acredito que além de um bate-papo bacana, mas também muito importante, né? Que vamos falar de ansiedade, nesse tempo oportuno, um tempo, acho que propício para falar disso, né? Vamos falar aí com a nossa psicóloga Regiane, é uma parceira, já há 7 anos estamos juntos aqui no mesmo bairro, na mesma região aqui de trabalho. Verdade. Um tem notificado o crescimento do outro, né? Verbum, quando era pequenininha, ali do lado, junto com a Amém. Bem-Estar. De repente, a Verbum aí se tornou aí uma, um local bem expansivo. Agora tem várias especialidades, né, Rê? Fala um pouquinho da Verdade. Verbum antes da gente entrar no tema aí para a galera. O que Tá que a bom. Verbum pode oferecer em especialidade para o pessoal? É verdade. A Verbum realmente começou pequenininha, nasceu comigo e com a Luciene. Eram só nós duas, e aí a gente foi audaciosas e quisemos crescer, né? Chamamos as Rês, a Renata a Fono e a Renata psicóloga para ser nossa sócias nessa loucura, que todo mundo falava que era uma loucura, né? A gente pegou aquela Sim, casa abandonada, né? E é igual eu transformamos aqui. ela no nosso lar. Então, você também. E lá a gente conta com 7 salas de atendimento, tem também um Bacana. espaço para treinamento lá, e estamos com 23 profissionais, entre psicólogos, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, coachings. Então, a gente, na Olha, área de terapia, né, temos parceria com nutricionista também, e na área de terapias a gente está ali no centro de Guarulhos, do seu ladinho do bem-estar, né, para sim. atender essa demanda de Guarulhos. Legal. É muito bom, né? Acompanhei todo o processo, né? E é assim, parece que é a nossa cara. Aqui a Bem-Estar também estava abandonado aqui, a gente teve que reformar tudo. E Sim, é uma alegria muito grande, né? Você, como uma profissional também, eu posso falar não só por parceiro da loja, mas também como a minha filha de 12 anos, Sofiazinha, paciente, que, né, foi espetacular aí. Tem sido também, muitas vezes ela volta, fala, eu quero ir lá falar com a tia Rê, né? Preciso falar um pouquinho com ela. E tem sido maravilhoso, realmente tem mudado muitas coisas no coração da Sofia, no entendimento da nossa casa. E assim, uma alegria, né, saber que aqui nós estamos cercados de bem-estar, né? Muito bom. E agora nós vamos falar sobre esse tema ansiedade, né? Já ficamos verdade. ansiosos um pouco no começo, né? E ansiedade, Regiane. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, fiquem à vontade para dar um oi, tudo. No finalzinho a gente abre aí para algumas perguntas. Se vocês quiserem, eu vou abrir a caixinha de perguntas aqui, se vocês quiserem fazer perguntas no final, vai elaborando a sua dúvida, né? Para que você tire a sua dúvida com a Regiane. Né? Sim.
Então, em primeiro lugar, vamos, em Ansiedade primeiro lugar, tem idade? não tem idade. Não tem idade. Não, não tem idade. A gente vê aí bebês ansiosos, né? Ali na primeira fase da infância, ansiosos, Já? ansiosos para começar a falar, para começar a andar, para querer as coisas, né? Você vê assim, bebê para mamar, aquela ansiedade toda, uma dificuldade de sono. Então não tem idade. Lógico, tem os graus da ansiedade que são diferentes, Sim. né? Mas não tem idade. Mas eu estou observando que, ultimamente, com tudo que a gente tem vivenciado aí com a pandemia, mais casos de ansiedade. Pessoas que estão sentindo os sintomas da Covid, mas não são Covid, é ansiedade. É Então, eu acho que o ansiedade. tema veio a calhar nesse momento, porque Bacana. realmente a sociedade está ansiosa, né? A gente fala que o mal do século não é mais a depressão, é a ansiedade. Infelizmente. Nossa, mas então, assim, é bem diferente algumas situações. E a ansiedade, ela tem um ponto saudável também, ou é só... Vamos melhorar uma pergunta para você. A ansiedade, ela hoje é tratada como uma doença, num grau exagerado? Sim. A ansiedade é uma doença, né? Ela tem um uma CID doença. lá, que é um código de doença. Se eu não me Olha, engano, é o F41, é o CID da ansiedade. Então, ela é uma doença. Mas a gente precisa entender que existem sintomas ansiosos e a pessoa pode não ser diagnosticada com o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Né? Então, sim. eu tô ansioso porque vai ter uma festa. Essa ansiedade a gente fala que é até boa. É importante ter, né, um pouco de ansiedade. Mas a ansiedade exagerada... Exato, ansiedade para abrir um negócio novo, para começar um trabalho, né? Ela é até importante, porque ela move a pessoa, ela faz a pessoa sair da procrastinação, né? O que a gente tem que ver é aquele limiar entre o que é saudável, nem 8 nem 80 que a gente brinca, né? É o equilíbrio, então, é o né? equilíbrio, o equilíbrio, isso mesmo. Então, fora do equilíbrio se torna patologia. E aí tem que fazer psicoterapia, tem que passar com um especialista, que nesse caso seria um psiquiatra. Alguns casos até uso de medicamento. Os ansiolíticos, né? Nossa, até medicamento é usado no caso de uma ansiedade aí que é tratada como doença, no caso. Sim, sim. A gente fala de ansiedade leve, moderado e severo. Então, ali do moderado para severo, a gente já tem que fazer o encaminhamento para um médico, para um especialista, porque daí já tem que entrar com uma medicação. Nesses casos mais sérios, que a gente vai conversar aqui durante a live, para eu identificar se eu tenho ou não um caso sério ou uma ansiedade que eu mesmo consigo controlar, né? Bacana, vou ver se eu sou ansioso também, né? Eu quero descobrir hoje. No começo da live você estava bem ansioso. Tava. Eu não estava aparecendo, aí você ficou mega ansioso, né? Muito, muito, muito. Já tava tenso. Aí vem, você não aparece, eu vou fazer a live sozinho, só com a voz dela. Mas eu coloquei uma foto sua aqui na minha câmera. Então ficou show. Dava pra ir assim. E ansiedade é igual estresse? Como que é essa situação? Pessoa estressada, ansiosa? A gente tem... Não, elas são diferentes, são coisas distintas, tá? São distintas. Alguns sintomas são parecidos, tá? Então, por exemplo, formigamento das extremidades, pé e mão, né? Então, extremidade da mão. Isso acontece no estresse, isso também acontece na ansiedade, tá? Mas eles são distintos, principalmente no tempo. Uma crise de ansiedade, a gente vai mensurar ela na semana, né? O estresse, eu tenho que mensurar ela em 24 horas, durante um mês e durante 3 meses. Se aquilo permanecer durante os 3 meses, aí é estresse. Aí é estresse. Então, isso. A ansiedade é diferente, porque como ela é mais intensa, os sintomas, ela dura menos. É mais intenso que o estresse, a ansiedade? O estresse, ele não tratado, vira uma ansiedade. Porque uma crise de ansiedade, algumas pessoas, não sei, aí depois o pessoal pode até comentar se alguém já teve uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade, ela é comparada, por exemplo, a um ataque cardíaco.
A pessoa acha que está tendo um ataque cardíaco. Então, ela sente batimentos acelerados, ela sente formigamento, ela sente dores pelo corpo, algumas pessoas ficam rígidas, né? E isso é tão intenso, o cortisol sobe tanto, que é o hormônio do estresse, né? Que a pessoa vai parar no pronto-socorro, achando que está tendo um ataque cardíaco. E aí lá, eles identificam que não é, e aí eles tomam o quê? Um calmante. Aí a ansiedade abaixa e a pessoa volta ao normal. Aí que ela entende que ela teve uma crise de ansiedade. Nesse caso que ela percebe. Isso é interessante. A pessoa pode parar num hospital achando que está tendo um infarto, né? Está tendo algum tipo de uma situação de uma doença assim, em algum órgão, derrame, alguma dor específica e está achando que realmente é da sua própria saúde, mas é da ansiedade. Aí é detectado a ansiedade. Nossa, e os sintomas são bem parecidos. A ansiedade, gente, são parecidos, mas a intensidade é diferente. O importante é a gente saber que tem tratamento, né? Então, é bom até a gente estar falando aqui, Ricardo, porque a alimentação também é um fator muito importante para o controle da ansiedade, né? Me alimentar bem, atividade física, ela é extremamente importante, né? Então, quanto mais saudável for a minha alimentação, eu estou ajudando o meu corpo a ficar saudável, né? Bacana. Então, o bem-estar está aí para proporcionar isso para a gente, né? Nossa, que interessante, né? Então, a pessoa pode ter uma forte dor no peito, achar que está infartando, na verdade é uma ansiedade. Pode. Então, a gente fala que numa crise de ansiedade, o pensamento ele fica tão confuso, tão negativo, que a pessoa não consegue identificar os sintomas. E por isso sempre fica com um pensamento de catástrofe, como se de tudo ou nada, né? Então é tudo muito intenso, tudo muito negativo. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. Fique à vontade. Se você fizer se você fizer uma corrida, então você faz uma corrida ali na esteira. Vamos falar que você fez uma corrida de 10 minutinhos. Como que você sai dessa esteira? Como eu saio? Se eu for sedentário, eu saio bem cansado, ofegante. Né? Você sai suando, assim, batimento acelerado, não é? Tudo, amigo. Você sai ofegante, parece que o ar não entra. Não entra, respiração. Se você abaixar a cabeça, dá a sensação de desmaio. Isso mesmo. Né? Só que o seu pensamento, ele tá positivo. Por quê? Porque você estava fazendo uma atividade física. Então você não acha que você vai morrer. Você fica com aquela sensação, nossa, tô fora de forma, preciso me movimentar mais. Né? Preciso correr mais. Agora, exato, né? Eu preciso criar um ritmo de atividade física para eu ficar bem. Agora, quando eu tô num pensamento negativo, eu tenho os mesmos sintomas de uma atividade física, só que eu levo ela para uma coisa negativa. Meu Deus, o batimento tá acelerado, tô ofegante, tô transpirando igual um boi, tô morrendo. A pessoa nunca vai achar que eu não sirvo para isso. Não vou correr nunca mais. Exato. Então, o que define a crise de ansiedade é o pensamento. E é esse pensamento que na terapia a gente trabalha. Rê, assim, então eu posso dizer, por exemplo, se eu tenho crise de ansiedade, isso pode me gerar uma doença, como um diabetes, né, entre outros? Pode desencadear isso no meu organismo? São as psicossomatizações que a gente fala. Então, a pessoa ela acaba somatizando, né? Hoje a gente fala o quê? Que nossa, eu acho que 70% é alimentação, né? E eu diria aí que uns 25% é atividade física. E 5% é o meu pensamento, né? Só que esse pensamento, ele pode destruir todo o resto. Então, esse 5%, ele pode destruir a minha alimentação saudável e pode destruir as minhas atividades físicas. Então, para eu ser saudável, eu preciso ter um pensamento mais positivo, porque daí eu vou ajudar o meu organismo a ficar saudável. Já é comprovado cientificamente, por exemplo, que quem tem fé, ela se cura mais fácil das doenças
E olha, quem tem fé tem tudo a ver com o pensamento, né? Independente da religião, né? Então a gente Sim, precisa saber que sim, o meu pensamento negativo pode fazer com que uma pessoa adoeça fisicamente. Então, sim, nossa, ela pode ter uma doença física. Tanto que a gente fala que a maioria dos cânceres são uma psicossomatizações. O que não foi elaborado se transforma em doença, né? Então, nossa. o corpo fala. E às vezes tem muito disso, né? Porque meu pai, alguém morreu de câncer, olha aí, e você fica formando isso, esse pensamento negativo na sua mente, né? E o seu corpo vai corresponder a isso, então. Sim, sim. Então, a mente ela é tão Interessante. poderosa que ela consegue adoecer o corpo. E é por isso que é tão Nossa, importante a psicoterapia, né? Então, eu sempre falo para os clientes, se você conhece o seu pensamento, se você conhece o seu mindset, você vai ter uma vida saudável. Né? Porque hoje, muito bom. os estudos falam que 97% das pessoas é emoção. Então, A aquela coisa do emoção. racional ou emocional, balela. Se eu tenho controle É, das minhas emoções, eu tenho um pensamento que eu consigo racionalizar, né? Mas sim, somos emoções. Somos um poço de emoção. Então é legal. importante cuidar delas. Muito importante. Bacana. Olha, Deixa eu já te fazer uma pergunta entrando no gancho. A Andrea pergunta se existe uma relação de hereditariedade nas crises de ansiedade. Só se minha mãe foi ansiosa, meu pai, né? E isso também vai desencadear na minha vida, como filho, ou vai desencadear na vida das minhas filhas? Vamos lá, abre esse parênteses já para a gente responder a Andrea. Tá. Bom, a gente tem a parte fisiológica, né? Metabólica. Sim, Então, se os certo. seus pais têm um hormônio da ansiedade mais elevado, eles vão passar isso para você, né? Então, Hum. infelizmente, filhos de ansiosos vão ser. Por isso, Ansiosinho filhos sempre. de peixinho, peixinho é, né? Então, Boa. a gente precisa treinar isso desde o começo, desde pequeno. Por isso Sim, que hoje existem crianças ansiosas no consultório, né? E crianças que a bacana. gente fala 4, 5 anos já fazendo terapia porque são ansiosos. Então, a Nossa, gente precisa cuidar da parte metabólica com atividade física, né? É super importante em criança. muito Então, importante. criança está ansiosa, é muito hiperativa, vamos trabalhar com atividades aeróbicas. Essa é a Qualquer mãezinha. atividade aeróbica ajuda demais, porque produz serotonina, né? Então a Olha gente que bacana. precisa. E aí a gente tem os alimentos associados também que tem mais serotonina, que ajudam também no controle na criança. Então, é hereditário também. É uma porcentagem. É igual a gente fala a predisposição. Se o meu pai é alcoólatra, eu também vou ser. Existe a predisposição. Você vai Predisposição, né? desenvolver, você vai desenvolver se você entrar em contato com essas coisas, com essas questões. Sim. Então, se o É, ambiente familiar for ansioso, é aquela isso que eu ia criança falar. também vai ser ansiosa. Se você vive num ambiente familiar de alegria, né, descontração, né, um ambiente de pensamentos positivos, não, vai dar certo, vai tudo indo bem, né, dentro de um equilíbrio, que nem você falou, lógico, tem momentos, olha, não tá bem, né, vai Sim, melhorar, mas tudo dentro do ambiente realmente familiar, né, ele gera isso mesmo, né? Se você vê criança muito nervosa, crianças já desde pequena com um estresse, né, com raiva, se olhar realmente para o ambiente familiar, vai detectar tudo isso, né? sim. Ou na escola até mesmo, né? Que também passa um bom tempo na escola, Existem depende. algumas escolas que elas puxam demais a criança, numa fase que elas ainda não têm resiliência para isso. Isso é importante, né, Ricardo? Venhamos, a Sim, Sô passou por isso também, não só sim, de matéria, de lição de casa, de provas, de tempo de estudo, sim, mas o relacionamento interpessoal que é tão importante nas escolas, né? Então a gente tem que isso. observar o todo. Tudo é importante, né? A relação familiar, a relação na escola, as outras relações sociais vão contar para aquela criança e adulto ser mais ansioso ou não. Então, tudo Bacana. conta. Tudo. Eu vi aqui uma pergunta, acho que da Andrea Isso. também.
Do chocolate, precisa, não. se sempre precisa de remédios. Isso. Não é sempre que precisa de remédio. Algumas ansiedades a gente consegue controlar só com a psicoterapia, não precisando de medicação. Mas depende do grau. Como eu falei lá no começo, se tiver de moderado a severo, o psicoterapeuta ele já vai encaminhar para uma avaliação médica. Porque é tanto sofrimento, porque algumas ansiedades pode ser falta de alguma substância química mesmo que ela esteja precisando. E aí a medicação faz isso, né? Então, se ela está precisando de serotonina, então entra com a medicação e ela vai ter mais serotonina no organismo e ela vai ficar melhor. Noradrenalina, né, endorfina, seja o hormônio que ela estiver precisando. Então, o psiquiatra que avalia isso. Então, alguns casos sim precisam, né, de medicação e outros não. Só a psicoterapia vai ajudar essa pessoa. Bacana. A do chocolate também, né? Você então, falou? Ela falou que quando tá ansiosa, ela podia ficar enlouquecida para comer castanha, mas ela não fica, ela fica para comer chocolate. Mas eu acho que mas eu acho que das duas formas ia ser ruim, né? Brincadeira. Sim, mas olha, isso é um tema importante, porque a primeira coisa que o psiquiatra corta de pessoas ansiosas é café e chocolate, né? Isso não ajuda no combate de ansiedade, porque eles têm muita cafeína, eles têm ali coisas dentro dele que faz mal para quem é ansioso. Então, eles cortam. Então, realmente, a castanha é mais saudável do que o chocolate. Aí, nesse caso específico, é outra coisa, não é ansiedade. Nem tudo é ansiedade, viu, gente? Nem tudo é ansiedade. Né? Mas é notório que quando a pessoa, com essa quarentena, né, estando dentro de casa, preso, é notório, assim, que aumenta o volume, assim, de ansiedade, não é isso? E a pessoa, realmente, se ela não tem o que fazer, ela passa a comer mais, não passa? Isso não aumenta? Com essa quarentena, a pessoa que já é um pouco ansiosa, ela já não aumenta esse distúrbio? Aumenta. A pessoa que já tem uma predisposição à ansiedade, com a pandemia elas estão mais ansiosas. Principalmente por conta de falta de rotina. Mas o comer demais tem que tomar cuidado. Isso tem a ver com impulsividade. E aí pode levar a transtornos alimentares, que a gente pode fazer uma live só de transtorno alimentar. Né? Comer por emoção. As pessoas comem porque estão tristes, as pessoas comem porque estão felizes. Né? Olha aí, Keilinha. A Keilinha tá aí dando risada. Nós vamos fazer essa live aí, Keilinha. É importante. A gente precisa comer com consciência. Consciência alimentar é extremamente importante. Porque isso leva a outros distúrbios alimentares. Né? Sim, são fatores diferentes, né? Pessoa ser impulsiva ao comer, né? E ela está comendo por ansiedade. Isso tudo tem que ser detectado, né, mediante aí, passando com um profissional da área, né, com um psicólogo, para entender realmente se é uma ansiedade, se é algo impossível, se é falta de uma vitamina no organismo. Então, são vários detalhes, né? Então, é importante a gente também peneirar, filtrar isso, né? Porque você nem falou sintomas, a pessoa corre para o hospital, estou infartando. Não, eu estou ansiosa. Né? E se realmente não tem ali uma prestatividade correta, vai ser tratado como infarto, né? Uma linha bem tênue aí, né? Sim. Né? Então, quando chega lá no pronto-socorro, que aquela pessoa está com esses sintomas, e eles vão tirar, por exemplo, um eletrocardiograma ou uma pressão, vai estar normal. E aí eles descobrem que não é um problema cardíaco, né? Ou então, na pandemia, como eu falei, tem algumas pessoas que infelizmente acham que estão com Covid porque estão com falta de ar, mas elas estão tendo uma crise de ansiedade. Chegam lá, o resultado não sai na hora, a gente sabe. Mas a tomografia, ela já aponta alguns pontos no pulmão da pessoa que vai falar se ela está ou não com Covid. Né? E fazendo isso, infelizmente, né, se a pessoa tiver um convênio, que a gente sabe que na rede pública eles não fazem assim, vê que pode ser que não seja uma ansiedade. Que não seja o Covid, seja a ansiedade. Seja a ansiedade. Então, exato. Eu acredito que está acontecendo muito isso hoje, né?
Pelo menos Sim. no Então, começo, qualquer coisinha, qualquer falta de ar, qualquer situação. E às vezes uma era tosse, né? uma tosse, já corriam, Sim. né, ao hospital. Mas assim, os sintomas de ansiedade, vamos lá, pontuando, os sintomas de ansiedade que você consegue pontuar assim para ficar claro para a pessoa que Tá. está junto com a gente aí tentar entender se ela tem um pouco de ansiedade. Então, deixa eu só. Porque eu vi que tem psicólogos aqui também. Eu acho isso o Legal, máximo, alguns eu conheço. top, Eu vou falar ótimo, os sintomas dentro da minha abordagem, tá? Então, eu sou TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. O que a TCC certo, fala? Que a gente vai para o consultório por conta de um comportamento que eu não gosto. Por exemplo, fumar. Eu não gosto de fumar, eu quero parar de fumar, eu vou fazer terapia. Mas sim, eu fumo porque eu tenho uma emoção antes disso, né? Então eu certo, fico estressado, logo eu vou fumar meu cigarrinho, né? sim, Só que antes dessa emoção, eu tenho um pensamento. Então, vamos falar que eu estou ali fazendo um projeto, esse projeto tá complicado, eu não estou conseguindo concluir, fico estressado e vou fumar. Então, eu penso, certo. eu sinto, eu me comporto, tá? Estou explicando porque dentro das abordagens, os sintomas podem mudar. Então, dentro da TCC, eu vou falar alguns sintomas aí. Dentro da TCC, a gente Certo, tem 21 sintomas que fala, se você tem, você está ansioso, se você não tem, você não está ansioso, é outra coisa, vamos investigar o que que é, tá? certo. Então eu tenho aí, ó, dormência e formigamento, principalmente nas extremidades, como eu te falei, pé e mão, tá? Pé e mão, Sensação de calor, é uma sensação de calor não devido ao calor, não porque eu corri uma maratona ou porque tá muito calor, é um calor que vem sem estar quente, tá? sim, Tremores nas pernas, né? Incapaz de relaxar, a pessoa tem uma dificuldade muito grande de relaxar, isso pode trazer insônia, isso pode trazer distúrbio do sono associado sim, também, tá? Ela também. fica com uma sensação que ela não é produtiva, então que ela sempre deixou coisa por fazer, porque ela não consegue relaxar, tá? Medo que aconteça o pior, então tem um pensamento sempre mais negativo, que algo ruim vai acontecer, Sim, né? Atordoado, tonto, uma sensação meio de pensamento atordoado, de tontura. Algumas pessoas confundem com labirintite e não é ansiedade, tá? ansiedade. Nossa, Palpitação, aceleração dos batimentos cardíacos também é um dos sintomas. Não, sensação de sufocação, então essa coisa de não conseguir respirar direito também é um dos sintomas. Medo de perder o controle, então ela acha sempre que vai acontecer alguma coisa que ela vai perder o controle dela, também é um sintoma. Medo de morrer, então ela pensa muito em morte, né? mente, Então nossa, é excessivo. Então você pergunta para a pessoa, excessivo. tudo bem, eu tô com, você viu o Covid? Se eu morrer, né? Se eu pegar, e se não for isso, vai ser outra coisa. Então ela tem um medo muito grande do que vai acontecer se ela morrer, né? Sim, E aí, nesse caso, é importante, que eu sempre falo na terapia, a gente não tem que pensar na hora da morte. A gente tem que ver como a gente está vivendo agora. Aproveitar o muito bom. agora, não é? Isso. Que agora dá para mudar Ela... ainda, né? Sim, Que com agora dá certeza. para mudar. Com certeza dá, né? Indigestão ou desconforto do abdômen. Então, a pessoa sempre tem, parece que está com gastrite, sempre está incomodada, sempre está com alguma coisinha no abdômen, ali, barriga, né? Pode dar também ali diarreia, pode vir associado. Então, sempre que eu estou preocupada demais, eu não consigo relaxar, eu tenho diarreia. Tenho um desconforto abdominal. Então, está associado à ansiedade também. Sensação de desmaio, o suor não devido ao calor também. A pessoa fala muito que soa a palma da mão, pé, não só a axila, né? Mas ela tem muito suor. E rosto afogueado. Os tímidos sabem muito bem o que é isso. Fica pegando fogo o rosto, né? É. Então, esses são Então, sintomas de eu tô nesse ansiedade. aí, hein? Eu tô nesse. Mas Ó, tem que saber, é tímido ou tá ansioso, outra, né? tá. Aí é mais timidez.
Sim, Não, eu vi aí a pessoa falando, se tiver só um, é ansiedade? Não, a gente tem que não, identificar. É um conjunto de sintomas e ele tem que estar mais pro grave, pro moderado, para eu falar que está ansioso, né? Porque sim. senão, não. A escala de Beck, ele dá um limiar aí até uns 15, 18 pontos de ser uma coisa até que normal. Porque sem ter nenhum sintomas, eu vou falar que você é uma pessoa apática, né? E a Ah, entendi. apatia, a Sim, gente não faz nada. Então, uma coisinha ou faz outra nada. todo mundo vai ter, né? É, Medo, tem que ver às as vezes, a gente vai extremidades. ter. Tem que ver as Exato. extremidades também, né? Que nem você falou, a pessoa só fala, qualquer situação, eu vou morrer, eu vou pegar, olha, se tranca em casa, não quer. E realmente nesse tempo está se aflorando muitos sintomas, né? E a gente Sim, realmente tem que parar, que nem você falou no começo do vídeo, respira, vai dar tudo exato. certo, né? E a gente É realmente vê, que nem importante. você citou também, né? Olha, a pessoa que tem fé, né? A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, eu espero que vai Sim, melhorar, né? Eu creio que vai melhorar. Eu creio que eu vou vencer mais um mês, né? Vai ser passageiro, né? Então, a gente, olhando por essa visão de fé, realmente a gente começa a trazer também sim. pensamentos positivos, né? E Para que olha realmente. que oportunidade muito maravilhosa da gente se reinventar, né? Sim, Essa live sim. só aconteceu por quê, Ricardo? Porque a gente está em casa, Exatamente. É que eu né? falei na live anterior. Só estamos tendo esse tipo de contato agora, esse entendimento que podemos fazer isso, porque está tudo parado. Senão, talvez Sim, até teríamos a ideia, mas a Regiane não teria tempo, o Ricardo não teria tempo, é aquela loucura, né? Mas é é realmente verdade, assim. é E verdade. hoje, pessoas que estão aqui nos assistindo também aqui, também não teriam tempo, né? Mesmo que nós É, fizéssemos, deixa para depois eu vejo. É realmente é, há tempo para todas as coisas, né? Isso é muito importante. E sim, cada tempo tem um seu propósito, né? Isso é muito bom para nossa é vida. A, verdade. a nossa colega colocou aí sonhos estranhos, né? À noite, a noite toda, né? Frequentes. Podem ser uma consequência de ansiedade? Rê? Então, pode, mas não é um fator principal, tá? Não, né? Não. O sonho não, eu não posso classificar ele como motivo de ansiedade, né? Sim. Geralmente, quem tem ansiedade tem dificuldade para lembrar dos sonhos, né? Então, Ah, por quê? Porque entendi. dorme muito mal, né? Quem tem ansiedade tem falta de atenção plena, que é o estar 100% no aqui e agora. Então, ela Nossa, acorda e ela não consegue lembrar dos sonhos. Então, o ter pesadelo, acordar, pode ser um dos motivos, mas eu não posso sim. bater o martelo falando só isso. Aí a gente Tem, pode pensar em outras coisas. Tem que ter um associado de questões para eu bater sim. o martelo. É muito Lógico, quem bate abrangente, o né? martelo Tem a é o ver. médico, eu tenho que sempre deixar Sim, claro. Né? Mas as partes comportamentais e emocionais é o psicólogo que vai cuidar. Né? legal. Muito bom. Perguntam aí se você tem a dica de exercício para ansiedade. Sim! Tem? Então, Olha aí, pergunta ótima. Então, vamos lá. é, então é assim, para controlar uma ansiedade, como que eu tenho que treinar duas coisas. Como que eu saio de uma crise de ansiedade? De duas formas. Agitando, né, que é a atividade física aeróbica. Então, Sim. correr, bicicleta, jogar bola. Ah, Rê, mas a gente está no meio de uma pandemia, não pode. Então, você mora numa casa, sobe a escada que você tiver na sua casa. Ricardo esses dias Top. postou aí que estava subindo a escada do prédio Bom, onde mora, né? ah, 22 andares. foi. Então, sobe e desce escada, porque você vai agitar, tá? Então, o que eu brinco? Tem uma esteira em casa? Põe na velocidade 10 lá na sua esteira. Ou você vai prestar atenção no que você está fazendo, que é o correr, ou você vai tropeçar, se machucar e aí vai prestar atenção na dor. Porque se você ficar prestando atenção naquele pensamento ansioso, Pode falar você aí. vai cair, tá? Então, o que a atividade física aeróbica de alta intensidade faz? Ela faz eu mudar o meu pensamento na hora. E aí eu saio da crise.
tá? Então, a atividade física ela é essencial para ansiosos. Eu até brinco com os meus pacientes que eu vou dar alta, né? Então, você tá de alta de mim, porque hoje você controla seus pensamentos, suas emoções, mas a atividade física para sempre. Não pode largar. Porque Nossa. além de trazer um corpo saudável, lógico, né? A gente controla a ansiedade. Muito. A ansiedade é fundamental. E a outra forma é relaxando. E daí eu vou ensinar a respiração diafragmática para as pessoas ansiosas poderem treinar na sua casa para relaxar, né? Então, a gente fala muito hoje de meditação. Como meditação é importante para o controle de ansiedade, né? E as pessoas falam, ah, mas o ansioso não consegue meditar. Consegue, tem treino, né? O ansioso, meditação é feita para você. Então tem sim como ansioso meditar. Aquela coisa que eu não vou pensar em nada é mentira. Estamos vivos, estamos pensando, né? Então a gente faz meditação guiada. Então a gente vai imaginar alguma coisa e focar o pensamento somente naquilo. Então é importante a meditação com a respiração correta para o ansioso também. Então a gente agita com atividade aeróbica. Claro, o médico tem que deixar você fazer. Pessoas que tiverem problemas de coração, que tiverem muito sobrepeso, que tiverem uma doença na coluna, alguma coisa, seu médico precisa te liberar, né? Liberando, pode fazer, né? E para quem não pode de jeito nenhum fazer uma atividade aeróbica, como eu falei assim, de alto impacto ou agitação, vamos relaxar. E aí é a meditação e a respiração diafragmática, né? Algumas pessoas sabem fazer, outras não sabem. Bora lá, você consegue passar pra gente essa respiração aí? Então, respiração para ansioso. Vamos lá. Vamos lá. O ansioso, ele tem uma respiração mais curta, tipo cachorrinho, né? O ansioso respira assim. E a respiração, ela precisa ser mais longa, tá? Então, o que eu sempre falo para os meus clientes, pensa agora como que você está respirando. Quanto tempo você leva para colocar o ar no seu pulmão e quanto tempo você leva para tirar o ar do pulmão, né? Faz aí, Ricardo. Ensina o povo. Quanto tempo você está levando para inspirar? Quanto tempo você está levando para expirar? Eu recebi uma dica dessa uns tempos atrás. Até quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é respirar fundo. Mas eu acho que ainda mesmo assim é rápido. Deve durar 2, 3 segundos no máximo. Então, 2, 3 segundos ainda é uma respiração cachorrinho. O ideal é que a gente faça pelo menos uma respiração de 8 segundos. Tá? 8 segundos. Então, a primeira dica. Vamos colocar o ar contando até 3. E não é 1, 2, 3, gente. É 3 segundos. Tá? 3 segundos. E vamos tirar o ar contando até 5. Então, para ansioso, a gente precisa tirar o ar mais devagar. Tá? Por quê? Porque as pesquisas comprovam que isso faz o meu batimento cardíaco baixar. E aí, consequentemente, eu fico mais tranquilo. Então, eu coloco o ar contando até 3, eu tiro o ar contando até 5. Por quanto tempo? Pelo menos 5 minutos. Eu faço esse treino de respiração. Tá? Olha. Lógico, eu tenho que mandar o ar para o diafragma. O diafragma fica no meio da minha barriga. Então, eu jogo o ar até o meio da minha barriga. Né? Então, o que eu posso fazer? Quando eu estiver contando até 3, eu inflo um pouquinho a minha barriga. Quando eu tirar o ar contando até 5, eu contraio a minha barriga o máximo que eu puder. Como se eu estivesse apertando o meu pulmão, colocando o ar para fora. Isso é a respiração certa para ansioso. Tá? Isso tem que se tornar um hábito, né? Um hábito, porque se eu não treinar fora de uma crise ansiosa, quando eu tiver uma crise de ansiedade, eu não vou lembrar. Eu não lembro. Aí você não respira, aí você morre. Exato! Então eu tenho que treinar fora da ansiedade, a respiração. Legal. Para eu lembrar quando eu tiver uma crise, né? Muito bom. Quanto mais você fizer essa respiração, melhor viu? Bacana. Pode deixar que eu vou treinar. O pessoal tá gostando muito da live.
No Ai, começo que bom. a gente teve aquela intercorrência da visualização, né, sua. Então, eu Sim. acredito que daqui uns 4, 5 minutos já dá o horário. Mas nós Ah, já? podemos encerrar e continuar. Se o pessoal aqui está junto aí, a gente abaixa o vídeo, salva e volta. Tudo bem para você? Mas depois mais uns 20 minutinhos? Pode ser sim. Tranquilo? Porque senão o pessoal vai ficar É, ansioso para o próximo tema, né? é verdade. A É. gente também pode deixar aberto, lógico, na sua página, onde eles quiserem. Se tiver alguma dúvida, podemos responder também, né? Ó, Fazer lá um isso, resuminho da live para bacana. eles, com essas dicas que a gente deu também, né? Mas, ó, Ótimo. ansiedade é pano para manga, viu? A gente Tem tem muita coisa muita para falar coisa. de ansiedade. Aqui é só um bate-papo mais formal, mais básico sobre tudo, né? Tem muita técnica, né? Até houve uma Sim, pergunta aí da minha maninha aí se essa respiração é quando acordamos. Não, é o dia inteiro, né? É porque eu citei que quando eu pode. acordo, eu respiro, eu faço uma respiração profunda, né? E eu acho que ela associou isso. Mas eu acho que isso é o dia inteiro a gente manter essa respiração, não Sim. é isso? Toda O vez que a gente lembrar, ansioso, sim. O ansioso ele tem muito problema para dormir. Então, eu até recomendo fazer à noite, na cama, deitado, porque ajuda a dormir, né? Porque vai baixar o batimento cardíaco, vai dar um soninho, você vai respirar melhor, vai sair mais gás carbônico, vai entrar mais oxigênio, você vai ficar muito num bom. momento mais seu. Então, para dormir é excelente, eu recomendo para dormir essa respiração. Mas assim, vou ter uma DR com a esposa, respira antes. Vou ter que falar com os meus funcionários, respira antes. Vou dirigir, tenho medo Respira de muito. dirigir, respira antes. Então, essa respiração, ninguém percebe que você está respirando, né? Então, respira, gente, Nossa, mas respira da forma correta, que que, vai ajudar que demais. top. Muito bom. Olha, acho que vai cair aqui, mas caindo dá para salvar, né? Ou tem que encerrar antes, você sabe? Encerra um pouquinho antes para você salvar ela.